Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Lugar de Fala. Que bom ter você aqui com a gente em mais essa edição do Lugar de Fala. Se você chegou aqui pela busca no YouTube, chegou aqui pela busca através do Instagram, lá você viu um corte, ou no nosso canal de cortes também, seja muito bem-vindo, tá? Você ainda não segue a gente no Instagram? Então vai lá na página inicial aqui do nosso canal e lá tem um botão para você ser direcionado direto para o Instagram, @Lugar de Fala. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, vai ter algum botão por aqui embaixo para você clicar, se inscrever, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e aí você ajuda demais aqui esse projeto aí para frente, tá? Você está no Lugar de Fala. Eu sou o Rogério Fernandes e vai ser um prazer muito grande ter aqui você com a gente porque eu falo porque temos uma equipe muito bacana aqui trabalhando para apresentar esse conteúdo muito legal para você. E hoje recebendo um convidado muito bacana que eu vou apresentar agora. Olha, ele tem uma presença digital tão forte que ficamos até na dúvida se ele viria mesmo ou se mandaria um holograma ou um avatar, né? É graduado em Direito, especialista em Neuropsicopedagogia. Tem curso online, livro físico, site, curso presencial em formato de imersão. Lidando com inteligência emocional e infância no mundo virtual, ele consolidou uma audiência, né? Mas hoje vamos colocar à prova o conteúdo mental do escritor e multiempreendedor Eduardo Borges aqui no Lugar de Fala. Eduardo Borges, seja muito bem-vindo. Posso chamar só de Edu? Sim, claro. Beleza. Inclusive, a maioria das pessoas só me conhecem por Edu. Eduardo só a mamãe chamava. E quando tá brava. E quando tava brava. Edu, é um prazer te receber aqui, cara. É uma satisfação toda minha, Rogério. Quero que já parabenizar todos vocês por esse trabalho fantástico que vocês fazem aqui, levar conhecimento para as pessoas. Você já me apresentou aí, muito bem apresentado, né? E espero que esse conteúdo de hoje que nós vamos falar aqui é um conteúdo muito importante para os papais, para as mamães, para os educadores mais importantes da vida de uma criança. Porque quando a gente fala em educadores, a gente imagina só o papai ou mamãe, não. Todo aquele que tem que consegue aí levar algo para uma criança, aí seja papai, o vovô, o professor, professora, que tem esse contato com as crianças, esse conteúdo é importante e muito importante, porque hoje as nossas crianças, infelizmente, elas estão sendo deixadas de lado. E durante essa entrevista aqui, nós vamos falar mais sobre isso, claro. Vocês irão perceber a importância, educadores mais importantes aí da vida de uma criança, de estarmos presentes. Não presentes somente de corpo, mas de corpo e alma, bem próximo dessas crianças para que elas se conheçam, né, e aprendam a viver na realidade das coisas, não é isso? Porque hoje, infelizmente, as crianças nós estamos hoje numa revolução digital, Rogério, que é muito bacana. Inclusive, se não fosse essa revolução digital, nós não estaríamos aqui, né, alcançando tantas pessoas. Mas também tem o outro lado, que as crianças elas precisam experienciar. Eu costumo dizer nas nossas palestras que os tempos são outros, mas os princípios e valores são os mesmos. E eu estou aqui a toda disposição, para esclarecermos aí todas as dúvidas, todas as perguntas que com certeza irão ser feitas aí para que a gente possa aí levar o melhor conteúdo aí para os papais, para as mamães e para os educadores mais importantes aí da vida de uma criança. Bacana. Edu, pra gente começar, conteúdo a gente viu que você tem demais, sabe, né? Até porque eu dei uma stalkeada lá nas suas redes sociais. Uhum. Edu, vamos jogar um jogo? Vamos jogar um jogo? Bora. Então aqui, ó, eu vou ativar o meu cronômetro, tá? Vamos junto. Eu vou fazer 3 perguntas, uma rodada de 3 perguntas. Uau! Sendo que cada uma, deixa eu abrir o cronômetro, cada uma você vai ter apenas 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Olha 6 só. segundos para responder. Saindo da zona de conforto. Justamente. 6 segundos para responder. Beleza? Vamos lá. Edu, para começar então, deixa eu pegar na mão aqui para ativar meu cronômetro. Vamos lá. Olha, o público que acessa aqui o nosso podcast, o nosso conteúdo é muito variado. Sim. Tá? Gêneros, né, diversos, né? Homens, mulheres, crianças, tarará. Localização, pessoas, né? Hoje a internet consegue atingir vários lugares. Uhum. E diante disso, se você tivesse a oportunidade de falar para todas essas pessoas, agora em 6 segundos, valendo, quem é Edu Borges? Quem é Edu Borges? Edu Borges é um empreendedor,
é o empreendedor que fala para papais e para mamães para recuperar, trazer a criança de volta para perto do papai e da mamãe. Um empreendedor o quê? Emocional. Boa! Deixei de dar uma estouradinha no tempo aqui para o nosso convidado ficar de boa. Vamos lá. O planeta Quer fazer Terra... de novo? Não, vamos lá. Peraí. O planeta Terra tem alguns bilhões de habitantes. Sim. Né? Só na China tem Deus. mais de 2, né? Vamos Sim. lá, no restante. Se você pudesse ter a audiência de todos eles agora, te ouvindo, o que você falaria para essa população? Empreendedor você é, Sim. em apenas 6 segundos, valendo. Eu falaria que as nossas crianças, eles precisam estar próximos de nós, papais, mamães e dos educadores mais importantes da vida. Bacana. Edu, a última então dessa rodada, o que dá sentido à sua vida? O que dá sentido à minha vida é poder proporcionar para o papai e para a mamãe uma experiência de estar próximo do seu filho. Boa. Aí a última respeitou o tempo. Tocou a buzina. Rapaz, mas eu vou te falar, essa experiência aqui é muito nova para mim e mexe, e literalmente mexe com o emocional, né? Porque você, poxa, eu vou ter 6 segundos. É a pressão do tempo. E essa pressão do tempo, às vezes, faz com que você, poxa, eu tenho tanta coisa para falar e para dizer. E aí você... E o engraçado, Edu, é porque a gente é preparado para falar, para conseguir levar, assim, preciso ter conteúdo. Na zona e quando você precisa compilar aquilo ali em pouco tempo, é até difícil de escolher, Sim. né, de abrir as gavetinhas, fazer as conexões para levar. Mas agora, depois dessa experiência, né, a queima-roupa, Sim. se você quiser fazer um complemento para essas perguntas ou respondê-las novamente agora fora do jogo, pode ficar à vontade. Sim. A primeira pergunta que foi feita, só repete ela por gentileza. Quem é o Edu, né? Quem é Edu Borges? Quando eu falo empreendedor, porque eu comecei a minha vida literalmente empreendendo. Quando eu comecei a empreender, eu era um cara muito tímido, o Rogério, muito tímido. Então, quando foi necessário eu empreender, eu comecei a sair da minha zona de conforto. Foi o que vocês fizeram aqui agora, né? Eu nunca passei por essa experiência. E quando eu comecei a fazer esse processo de empreendedorismo, eu precisei colocar minha cara à tapa mesmo. Eu fui professor durante 15 anos universitário, de aula de direito penal e processual penal, mas eu via nas crianças, nos adolescentes, algo que eu não conseguia ajudar ali na faculdade de direito. Então aquilo me chamava muita atenção. Eu falei, meu Deus, como que eu vou atingir a casa desses meninos? Pessoas pré-adolescentes ali no álcool, drogas, desvirtuados mesmo da vida. E então, quando a minha esposa ficou grávida, eu comecei a estudar sobre meu Deus, eu vou ser pai. E agora? De uma necessidade sua, exatamente, surgiu a vontade de exatamente. levar E eu comecei a estudar sobre isso, Rogério. Então, eu literalmente, depois de perceber que as crianças estavam deixando de ser crianças, eu comecei a estudar. E quando eu falo em empreendedorismo, eu comecei a ver uma possibilidade de levar esse conhecimento. Primeiro foi brincando, não é isso? Eu comecei a fazer isso brincando. Sim. E virou um negócio, porque hoje eu tenho livros, eu tenho cursos presenciais, eu tenho cursos digitais, eu tenho conteúdos gratuitos que durante a minha jornada, e terá sempre esse conteúdo gratuito, porque tem pessoas que não podem pagar. Então eu preciso ter esse conteúdo gratuito, então isso me fez colocar a cara à tapa mesmo, porque eu também tinha medo daquele, será eu não vou colocar minha cara aqui na internet? Medo dos julgamentos alheios, né? E, então, assim... E o tribunal da internet é um dos mais ferozes e maldosos, né? Muito. Eles, assim, não estão nem aí. Se vão esmagar a reputação de alguém, se vão acabar com a vida daquela pessoa, tá nem aí, não. Eu não gostei, eu vou cancelar. Cancelar. Aí vai lá e cancela. E, Rogério, assim, os julgamentos vêm de todas as partes. Dentro da família, fora da família. Ontem mesmo fiquei sabendo de um colega, né, de um amigo, falando que nada, esse assunto que ele fala é balela, isso não vale de nada não. Porque essa consciência que nós vamos tratar aqui, essa consciência do papai e da mamãe, quando eu falo papai e mamãe, entenda, né, são os educadores mais importantes da vida de uma criança. Pode ser o vovô, a vovó, o titio, a titia. Se você tem influência com relação a uma criança, você precisa entender que essa sua proximidade, essa sua conexão com a criança é que vai fazê-la perceber o mundo. Então, quando a criança ela está ali diante de uma tela dessa daqui, que está tudo pronto e acabado, ela não consegue viver a realidade das coisas. Então, assim, isso me fez olhar para as nossas crianças. E quando meu filho nasceu, hoje eu vejo, não somente no meu filho, a experiência foi feita em casa, mas eu tenho dezenas, centenas de alunos
por todo o Brasil, São Paulo, Rio Grande do Norte, por todo o Brasil que eu tenho essa validação, mas tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem perceber. Isso aqui que nós vamos falar também, não é uma sentença de morte. Ah, o seu filho tá ali, ele tá ali no mundo virtual com 3, 4 anos de idade. Não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Não é isso. E tem muita gente que acha que eu vou uma imposição. Muita gente não vai nos nossos cursos, mas quando eles chegam lá e percebem que eu não aqui demonizo o uso da tecnologia, mas se você, papai e mamãe, você acha que o seu filho já tem essa consciência que atrás desse aparelho tem uma cortina de mentiras, uma cortina que por trás dela, somente você, como papai e mamãe, o educador mais importante da vida de uma criança, vai poder o quê? Vacinar. São doses homeopáticas todos os dias para que a criança perceba. Peraí, mas vamos lá. Se o pai e a mãe, ou o educador, não consegue ter ele o controle sobre essa ferramenta, ele vai conseguir transmitir esse conhecimento para essa criança? Vai conseguir transmitir essa disciplina para essa criança? Excelente observação, Rogério. Excelente observação. Que eu sempre digo nos nossos cursos presenciais, porque eu não falo somente de infância no mundo virtual, eu trato a família. Inclusive eu tenho um curso que chama Resgate a Sua Família. Isso aí que você falou é muito importante. Como que nós vamos... Beleza, Rogério, você precisa ensinar aspectos de inteligência emocional para o seu filho. E você precisa ensinar que o poder da presença é muito mais importante que o poder que é essa questão do virtual, do mundo virtual. Mas se você não dá o exemplo, como que uma criança? Você vai falar, mas você não faz o que está dizendo. Ou seja, uma total dissonância daquilo que você faz e daquilo que você fala. Então a criança, ela percebe isso. Ah, meu filho, isso não é importante, sai daí. Mas se você chega em casa ali, 6 horas da tarde, o que o seu filho mais quer, Rogério? Ele quer a sua presença, ele quer brincar com você, ele quer sentir que você percebe que durante aquele dia você não ficou com ele, mas ele percebe que agora, naquele exato momento, por 15 minutos você tem, mas que você esteja ali de corpo e alma. E não aqui, peraí, meu filho, que eu vejo muitos pais fazendo. Esses dias eu estava vendo uma mamãe amamentando e aqui ao celular. Eu esses dias voltava de uma palestra em São Paulo, uma criança de 6 meses... estava aqui com o papai segurando um telefone no rostinho dela. E uma criança de 6, 7 meses, ela não tem a percepção nem o porquê. Para que serve a mãozinha dela? Ela ainda está experienciando, experimentando. Então isso é muito grave. E nós vamos falar aqui também, eu sou servidor público no estado de Goiás, e eu vejo e sei de coisas que a população não fica sabendo. São adolescentes e pré-adolescentes tirando as suas próprias vidas. E aí você me fala, por quê? Porque eles não estão tendo... Claro, existem outros fatores, não é só isso, mas existem pesquisas a níveis mundiais que exemplificam, inclusive nos Estados Unidos, tem uma pesquisa lá que adolescentes, mulheres, estão tirando as suas vidas por questões estéticas. A fulana falou que a orelha dela é feia. Ou seja, ela vê uma consciência, ela tem uma concepção de que aquela mulher que está aparecendo ali na internet, no Instagram, ela é linda e ela precisa ser daquele jeito. De repente, alguém fala para ela que ela tem a orelha grande ou ela não é no padrão e ela entra em depressão e tenta se matar. Então isso é muito grave. Papais e mamães, educadores, isso é muito grave. E as pessoas, se nós não tivermos essa consciência agora, meu Deus, existe um escritor chamado Michel Desmours, ele lançou um livro na Europa que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele é um neurocientista francês e esse livro já é o quê? É um best-seller na Europa. Olha só, a fábrica de cretinos digitais. Ele diz que nós estamos diante de uma geração jamais vista pela humanidade, com o QI inferior dos pais. Ou seja, na primeira vez na história, as crianças estão tendo o QI menor que o dos pais. Mas eu vou além disso. Não é somente o QI. O QI é importante, a capacidade de você reter informações, habilidades matemáticas. Mas o mais importante é uma habilidade emocional, que as crianças não estão aprendendo. Eu costumo dizer que a habilidade emocional é igual sobrevivência, Rogério. Você sabe por quê? Sobrevivência porque lá na frente, quando as crianças estiverem pré-adolescência, diante de situações reais da vida, elas vão precisar o quê? De saber lidar com as emoções e de saber o quê? De repente ela está diante dos nãos, das frustrações, e as crianças não conseguem, os pré-adolescentes não conseguem. E aí, ou seja, eles estão diante de uma situação que eles não conseguem resolver, e aí acontece o quê? Mutilações, eles querem se matar, entram em depressão. Mas Edu, vamos lá, o teu trabalho é bacana, mas aí eu te pergunto o seguinte, será que
todo um trabalho que alguns pais tiveram de não deixar a criança ter contato com telas, por exemplo, agora, nesse período de pandemia, e para você que está nos assistindo lá na frente, no futuro, tá? Nós estamos em 2021, no meio de uma pandemia. Então, por isso que nós estamos falando disso, né? Da pandemia do coronavírus, da Covid-19. E aí, daqui a pouco, a criança que tinha aquele contato na escola, que tinha aquele momento de poder brincar, ainda fazer alguma coisa, tudo é resolvido através de telas. Hoje, as crianças estudam através de tela, através do celular, as crianças pequenas têm que fazer atividades através de uma tela, e aí, beleza, a gente sabe a dificuldade que é tirar essa criança disso, mas uma vez que tu teve que colocar ela porque a situação nos impôs a fazer isso, como que faz para tirar daqui a pouco? Será que o prejuízo vai deixar de ser só econômico e de saúde, né? No momento que a gente atinge 400 mil mortes no Brasil, vai ser também um legado para essas crianças negativo de ter esse contato e a gente vai demorar muito tempo para tirar eles de frente dessas telas? Será que um dia a gente vai conseguir? Olha só, pergunta excelente. Inclusive, num programa de televisão, na Record, não sei nem se eu posso falar aqui, mas... É internet, pode falar. Pode falar, né? Sem problema. Pode falar, tranquilo. A Manu... Inclusive, um abraço para o Edir Macedo. Inclusive, a Manu me fez uma pergunta, exatamente essa pergunta. Hoje, o meu filho, por exemplo, ele teve alguns dias, ele tem 4 anos de idade. Ele foi à escola esse ano. É a primeira vez, ele tem 4 anos de idade, então ele iniciou os estudos esse ano. Então, 4 vezes ali, ele teve aula online, só que agora já está com as aulas presenciais. Mas o que eu fazia? Eu colocava a tela lá para ele assistir a aula, claro, supervisionado. Terminou, eu retirava a tela, ou seja, eu colocava, não era nem o celular, colocava no computador e a criança, o meu filho, assistia ali a aula e depois o quê? Esse acesso era tirado e voltava a criança para a vida normal. Sim. O que acontece muito hoje, Rogério? Os papais, eu conheço crianças com 4, 5 anos de idade que o quê? Que tem um celular, que tem um aparelho celular. E eu fico imaginando, uma criança com 4, 5 anos, para que ela precisa de um aparelho celular? Para falar para o papai, para a mamãe o que quer comer no almoço? O que ela deseja? O quê? Então, assim, isso me impressiona muito. Então, uma criança, ela não precisa ter esse acesso tão cedo. É o uso cada vez mais precoce. Então, se os papais não tiverem essa consciência agora, mesmo as crianças, né? O meu livro, por exemplo, eu trato das crianças na primeira idade, que é do nascimento até os 6, 7 anos, que é o período mais importante da vida de uma criança. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 3 anos, a quantidade de conexões sinápticas, ou seja, de ligações entre neurônio e o outro, quem não sabe o que é conexão sináptica, é uma ligação entre um neurônio e o outro, elas são bilhões, é isso? Bilhões de conexões. E essas conexões, ela precisa o quê? Uma criança ela precisa ser incentivada, ela precisa ser o papai e a mamãe, eles precisam pressionar a criança o quê? Para vivenciar, para experienciar, para se frustrar, para brincar, para ter criatividade. Isso não é feito. Então, diante disso, terminando aqui a resposta com relação à sua pergunta, se o papai e a mamãe que disponibilizou aquela tela ali, ele não tiver essa consciência de tirar e voltar a criança para o mundo real, nós teremos sim uma geração, conforme já o autor lá do livro, esqueci aqui o nome do autor, Michel Desmours, lembrei aqui, né? Que fala lá, tem um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Quem que nós teremos no futuro? Quais são essas crianças? Elas serão crianças que vão ter capacidade de vivenciar a experiência da vida real ou não? Então, diante disso, eu deixo essa reflexão para os papais e para as mamães aí, certo? É muito, muito perigoso. E hoje essa consciência, Rogério, ela é difícil. Ontem mesmo, meus livros, eles são vendidos em igrejas. E ontem uma mulher que vende o meu livro, ela me ligou, nossa, Edu, os papais aqui, alguns eles têm muita resistência. Por quê? Porque eles utilizam as telas exatamente para ter aquele momento de conforto. Chegou em casa, 6 horas da tarde, ao invés de brincar com a criança, peraí, toma o celular. Por quê? Eu vou ter aquele momento de sossego, ou seja, a criança, ontem eu estava num restaurante, uma criança... O tempo inteiro, foi 1h30 que eu passei nesse restaurante, ontem não, antes de ontem, 1h30 nesse restaurante, a criança ela não tirou o olho ali, a 5 palmos ali, o papai e a mamãe de um lado, a criança não experienciou, ela não viu o que ela estava comendo, não percebeu, então assim, isso é muito sério. E eu vou te falar um negócio, Rogério, o meu coração, ele fica muito apertado quando eu vejo papais e mamães padecendo, ou seja, por causa de conhecimento. Então, lá na frente, nós já estamos vendo o resultado disso hoje. Mas, futuramente, papai e mamãe, esperem
que vocês verão aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Porque há 6 anos atrás, muitos riam desse projeto meu. Muitos riam. Só que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já trabalha no sentido de que antes o uso das telas, por exemplo, até 3, 4 anos de idade, era superior, eles já baixaram. E hoje eles, inclusive, não somente a Organização Mundial da Saúde, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles dizem que até os 3 anos de idade, uma criança, 2, 3 anos de idade, uma criança ela não pode ter acesso a isso daqui. Com tela, né? Contato, entendeu? É complicado. Dentro disso até, Edu, dentro da tua graduação, da tua, né, a tua formação, tu é neuropsicopedagogo. Isso. O que faz esse neuropsicopedagogo? Olha só, a neuropsicopedagogia é uma ciência relativamente nova, né? Ela nasceu em 2008, em Joinville, Santa Catarina. Então, assim, ela trabalha... Por que esse nome gigantesco? Neuropsico... É um palavrão, né? Um palavrão, exatamente. Então, o estudo das neurociências, né? O estudo da neurociência, por quê? Porque a criança, no processo de aprendizado, inclusive eu costumo dizer que para o papai e para a mamãe, que teria a necessidade de termos escolas para os papais e para as mamães. Porque quando nós estamos no processo de ensinar, nós precisamos entender que as crianças, elas são predominantemente emocionais, por exemplo. E se o papai não tem essa consciência, lá no momento da birra da criança, se o papai não sabe se conectar com a criança, inclusive eu tenho conteúdos gratuitos que falam sobre isso no nosso Instagram, se o papai e a mamãe não tem essa possibilidade de se conectar com os pequenos, não conhece como que o funcionamento do cérebro dos pequenos, e aqui quando eu falo conhecimento de cérebro, você não precisa ter nenhum conhecimento, você não precisa ser nenhum neurocientista ou nenhum neuropsicopedagogo, mas você precisa, lá no meu Instagram, por exemplo, você tem, sim, informações que você consegue perceber que as crianças elas são o quê? Predominantemente emocionais. E sabendo disso, nós conseguimos o quê? Se conectar com os pequenos. Então nós falamos a neurociência, o estudo das neurociências no aprendizado, da psicologia também, para sabermos o quê? O processo cognitivo da criança, não é isso? Como que funciona. E a pedagogia, não é isso? Que é literalmente como que você vai ensinar essas crianças. Então, assim, é um palavrão, é uma ciência relativamente nova, né? Ela surgiu em 2008, mas ela vem auxiliar aí. Eu mesmo, eu trabalho com os papais e com as mamães. Por quê? O papai e a mamãe que precisa ter essa consciência para levar para dentro de casa esse conhecimento. Muitas pessoas me ligam, eu que precisava que você desse uma palestra, ministrasse uma palestra aqui para jovens. Eu até ministro, sim, para crianças não, mas para crianças não, porque o meu trabalho é com os papais, eu tenho todo esse conhecimento que eu quero passar para os papais de uma forma simples, que eles consigam perceber essa importância deles saberem o funcionamento ali, como que funciona ali as crianças, o porquê que elas aprendem, por que não aprende. O meu filho mesmo tem 4 anos de idade, ele tem muita facilidade de aprender línguas, por exemplo, mas eu incentivei ele desde bebê. Ele fala já 2 línguas. Então, desde bebezinho, eu já incentivei isso nele. Eu falava, repetia e brincava, tudo através das brincadeiras. Mas se o outro menino, um outro bebê da idade dele, não fala, não significa que ele tem um problema. Cada criança tem o seu tempo. Não foi estimulado para aquilo. Não foi estimulado para aquilo, entendeu? Quando tu fala de treinar os papais, né, de ajudar esses papais, imersão REC, RCE, lá é um treinamento que está listado entre as suas atividades. Sim. Que tipo de treinamento é esse? É voltado para esses pais ou é outro público? Olha só, muita gente confunde o nosso trabalho que nós temos, né, com relação ao nosso livro, que é Infância no Mundo Virtual. Eu falo muito sobre este tema e nesse treinamento que a gente ministra, REC, né, que eu faço de forma presencial, não somente para os papais, mas para todas as pessoas que querem ser resgatadas, que querem ter um resgate da sua própria identidade, de quem eles são enquanto pessoas, não é isso? Porque hoje em dia o que a gente muito vê a gente fala, a criança está assim, o adolescente está assim, tá, mas beleza, como é que está o relacionamento entre cônjuges, entre o esposo e a esposa? Então, trazer essas pessoas para a realidade, hoje que nós percebemos que nós vivemos numa grande matrix, né? Onde a realidade das coisas elas são escondidas, aí eu lembro lá também da alegoria da caverna de Platão, já filosofando um pouco aqui, porque hoje o que nós conseguimos perceber, só para quem não sabe, e aí fazendo uma alusão à alegoria da caverna de Platão, é que nós fomos colocados dentro de uma caverna, onde nós só conseguimos enxergar o quê? As sombras que estão passando à nossa frente. E isso acontece na nossa realidade, hoje não conseguimos perceber. Quando a gente coloca, por exemplo, terceiriza a educação dos nossos filhos, quando
Quando você, por exemplo, eu sei que você é casado, lá no início do casamento, a maioria das pessoas dão uma atenção especial para a esposa, e aí os seus microcomportamentos durante o seu dia, durante a sua vida, durante o mês, durante o ano, você não consegue perceber, porque a nossa mente, a mente humana, ela tem uma facilidade em compreender macro acontecimentos. Tanto é que quando acontece um acidente de avião, as pessoas vão lá correndo e vão lá cancelar a sua viagem. Mas dentro de casa, sabe aqueles microcomportamentos que vão matando o seu relacionamento? E aí da noite pro dia, as pessoas falam, nossa, meu casamento acabou. Da noite pro dia, eles dizem, nossa, o meu filho entrou no mundo das drogas. E aí, esse momento, quando acontece isso, é onde tem aquela frase típica que é, onde foi que eu errei? Exatamente. E aí, em vez de tu voltar para trás um mês, ou uma semana, ou um dia, tu vai ter que voltar uma década. E aí não vai achar onde está o problema, porque é muito tempo, é um espaço muito grande. Isso tem que ser feito, eu falo até deixando como dica, né? Para quem está com o casamento, às vezes, indo por água abaixo, ou está vendo ali o filho ir para um caminho que não é legal. De quanto em quanto tempo tem que parar e botar a bola no chão e fazer uma análise do que está acontecendo? Eu digo para se tornar saudável isso. Olha só, já complementando a pergunta que você me fez e também respondendo a sua pergunta, e quando a gente fala desses microcomportamentos, o que eu sempre falo? Como o nosso cérebro ele tem uma dificuldade em perceber esses pequenos comportamentos, que às vezes, pequenos comportamentos, por exemplo, você chega em casa, não dá atenção para sua esposa, e a sua esposa tem uma linguagem emocional de que ela precisa daquela atenção, da sua presença de corpo e alma. Até porque, Edu, ela não vai falar. Exatamente, não vai falar. Tu chega em casa, a mulher tá com aquela cara que não tá legal, né? Falando no popular, aquela cara de nádegas, né? Ou de bunda mesmo, e aí tu fala, tá tudo bem, ela tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí às 2 da manhã, quando você decide dormir, ela fala, sabe o que é, Edu? Pronto, e aí vem, né? Mas nem todas falam. Exatamente. Nem todos os relacionamentos falam. Como ler isso? E exatamente essa percepção de você se questionar, né? Eu costumo dizer, tem no nosso curso, eu sempre falo, tem uma sigla que eu uso, é o PQP. E aí se eu te perguntar agora... O PQP pariu? Olha só... Muito bom, muito bom. Há dias atrás, o último curso que nós tivemos presencial, eu falei o que era PQP e tinham 4 pastores, cada um eles me olharam assim com um olhão assim estatalados, né? Mas o PQP, respondendo a sua pergunta lá, qual que é a dica que nós temos que fazer? É pare, questione e pergunte. Hoje nós paramos de questionar, nós não questionamos, nós não paramos. E olha, espera aí, o que eu estou fazendo? Para que você consiga ter essa percepção do que você está fazendo durante o seu dia. Porque esses microcomportamentos, se você não ativar o seu córtex pré-frontal para conseguir sair, nós sabemos que a neurociência sabe, entende, né? Que o seu córtex pré-frontal, aquilo que você tem aqui no seu cérebro, bem na sua parte frontal aqui, é que consegue sair... e consegue sair de você e perceber o que você está fazendo. Mas para isso você precisa se questionar. Você precisa se perguntar, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu fazia antes e não faço hoje? Por que o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho, ele está ficando distante? Então, diante disso, você se questionar, parar e se questionar todos os dias. Toda semana, eu sempre pergunto para minha esposa, amor, o que eu posso fazer de melhor para que nosso relacionamento possa melhorar cada vez mais? O meu filho, por exemplo, ele tinha medo de escuro. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Tinha medo de escuro todas as noites. Eu sou um cristão, eu sou um cristão fervoroso, e todas as noites eu faço oração junto com meu filho. E oração com ele fala assim, meu filho, você não precisa ter medo do escuro. O papai vai estar ali no quarto ali, ele morria de medo do escuro. Jesus está aqui conosco, entendeu? Se você precisar ir ao banheiro e tomar água, 40, 50, 60 dias, 90 dias, 4 meses falando a mesma coisa para ele. Inacreditável. Hoje ele levanta, ele vai ao meu quarto, papai, posso tomar a sua água? Ele toma minha água no escuro. Papai, quer que eu vou buscar... 4 anos. O senhor quer que eu vou buscar mais água para o senhor? Ele vai lá, busca água para mim, volta e vai dormir. Mas por que isso? Essa constância que precisa ter. E essa constância, Rogério, se você não tiver dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, com seus amigos, os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais distantes. E do dia para a noite, o que acontece? Aquela famosa frase, do dia para a noite, o meu casamento acabou. Aí o Gustavo Lima acorda às 4 da manhã e fala para a mulher, eu vou ali aonde? Vou ali não comprar, volta mais. Vou ali comprar cigarro e volta 20 anos depois. Mas, Edu, quando a gente fala de tudo isso,
é interessante também a gente pensar, vamos pensar ao contrário, né? De trás para frente. Porque numa das suas lives, eu acompanhando, a gente encontra o termo todo excesso esconde uma falta, né? E trazendo isso para o mundo digital, hoje uma criança, né, um pouco tempo, ela tem mais informação do que um imperador romano, do que qualquer pessoa, né, do século passado, né? E aí eu te pergunto, com o advento da internet, a gente está sofrendo esse excesso de conteúdo digital o tempo todo, né? De fato, o pai indo buscar essa informação, buscando esse conteúdo, ele não vai estar ali, quem sabe, trazendo um mau exemplo para o seu filho? Eu costumo dizer, Rogério, que eu como papai, como mamãe, eu como papai, eu preciso ter essa consciência. Eu mesmo me policio. Por quê? Porque esse aparelho aqui, não sei se já aconteceu com você, mas acontece comigo dia após dia. Eu vou pegar o celular para, de repente, checar o e-mail de um cliente. De repente, eu escuto aqui, vejo aqui a sinalização que lá no Instagram tem um post, lá um comentário, você alguma vai coisa. ver, não tem E aí jeito. você vai ver. O que isso acontece? Isso aqui é feito pensado exatamente para viciar, para causar prazer no ser humano. E quando você pega e vai lá olhar aquelas curtidas, quando você vê já passou ali 40, 50 minutos que você está ali, que foi checar somente um e-mail e você de repente 40, 50 minutos navegando à deriva. Então, ou seja, por que isso? Porque é o efeito dopaminérgico no corpo do ser humano. Isso causa prazer. E a tecnologia, os engenheiros da tecnologia sabem disso. Isso aqui foi feito, exatamente os botõezinhos de curtida, exatamente para causar esse prazer para você, para que você fique o maior tempo conectado. E aí eu paro lá naquela pergunta, você fala isso, o papai e a mamãe buscando essas informações não vão ficar presos? Sim. Desde que eles não façam as perguntas. Lembra lá do PQP? Sim. Pare, questione, pergunte. Então, o que eu faço? Eu delimito ali um tempo de 30, 40 minutos. Peraí, agora eu vou checar aqui, eu vou pesquisar sobre um assunto X. Eu delimito mesmo, 40, 50, e coloco meu despertador. Então vamos lá. Então, porque hoje a gente tem a mania Sim. de achar que porque aconteceu um incidente, tudo está errado. Não, está tudo errado, terra arrasada, agora não dá mais, nada mais presta, acabou. Tira isso aqui fora. O Edu tem um baita de um conteúdo e aí daqui a pouco você escorrega num detalhe, a internet vem, te cancela e não presta mais. Mas não, peraí, foi um detalhe, né? O restante está ok. O problema, então, não está na ferramenta. Está na forma que a gente usa? Exatamente. Olha só, e quando eu falo que eu não demonizo, inclusive no nosso livro eu falo sobre isso, eu não demonizo o uso da tecnologia, mas a utilização dela, nós é que temos que o quê? Dominar a tecnologia, só que acontece o contrário. Exatamente por causa desse efeito dopaminérgico que acontece no corpo, né? Esse prazer, é uma bomba de prazer quando nós estamos ali diante das redes sociais, vendo as curtidas, as fotos ali. Então isso é muito prazeroso, isso foi pensado exatamente por isso. E aí essa colocação sua é muito importante, é como você vai utilizar a tecnologia. Essa é uma ferramenta extremamente importante, nós utilizamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, é muito importante e não há como voltar atrás, não há como ter essa regressão. Nós temos que aprender o quê? A lidar com essa tecnologia e principalmente, não somente nós os papais, porque você falou, se você quer ensinar os seus filhos que o poder da presença é muito mais importante do que essa questão do virtual, você precisa dar o exemplo. Então, quando eu chego em casa, eu vou almoçar com meu filho, eu não estou com o celular, o meu celular fica lá em outro lugar, em um lugar bem distante de mim e no modo avião. Quando eu estou preparando as minhas aulas, eu deixo ele bem longe de mim. Agora, nós estamos aqui na entrevista, está aqui no modo avião. Por quê? Porque isso aqui tira a atenção, a sua atenção com relação à percepção do mundo. E se a sua criança ela não vê em você aquilo que você fala, conectado exatamente com o que você fala, infelizmente aí o aprendizado não acontece, ela não vai ter essa conexão com você. Como que você vai falar algo que não faz na prática, não é isso? Mas vamos lá, como quem já teve algum contato com alguém que é alcoólatra, Sim. ou alguém que é envolvido com drogas, né? Drogas ilícitas, porque Sim. nós temos muitas drogas lícitas, Sim. Os especialistas falam que o primeiro passo para a pessoa poder resolver aquele problema é aceitar que há um problema. Se o pai não aceita que isto é um problema, como que ele vai entender que isso pode ser um problema para o filho dele? Nossa, essa pergunta sua, ela não foi boa não, ela foi excelente, Rogério. Excelente, excelente.
O primeiro passo é a consciência. Essa consciência não somente, você falou agora de um tratamento, por exemplo, tratamento psicológico, um tratamento de drogas, é a consciência que a pessoa precisa de ajuda. E como despertar essa consciência nos papais e nas mamães? Esse é o meu trabalho. Exatamente despertar essa consciência, porque no dia a dia nós acabamos de falar sobre a alegoria da caverna, não é isso? Sim. Onde nós estamos vendo somente as sombras do que realmente, efetivamente está passando nas nossas vidas, ou seja, uma realidade inventada. Qual que é o meu papel? Tirar essas pessoas da caverna para mostrar para elas que o poder da presença, o poder da conexão entre papais e filhos, entre os educadores mais importantes da vida de uma criança, é importante. E esse tirar de dentro da caverna não é fácil, é um papel, eu te confesso, Rogério, que é um papel muito difícil, é um trabalho muito difícil. Eu venho fazendo isso há 6 anos e só agora, né, do dia para a noite, né, como as pessoas dizem. Do nada. Do dia para a noite eu estou tendo reconhecimento. Fui chamado para ir aos Estados Unidos e alguns estados, né, não fui ainda por causa da pandemia, mas iremos fazer uma maratona nos Estados Unidos com relação a esse tema. E onde eu vejo que tem uma maior preocupação, as igrejas têm muita preocupação com relação à família, muitas instituições de ensino me chamam, tanto particulares como públicas também. Eu vou para Brasília, me chamaram também para ir dar aulas para professores, não é isso? E pedagogos também, com relação a esse tema. Então o meu trabalho é despertar, não é isso? Tirar essas pessoas do casulo, de dentro da caverna, para que elas possam ver e vislumbrar o que está acontecendo na realidade, que muitas das pessoas, a maioria nem sabe que não sabe. Porque igual você falou, ter a consciência de que não sabe é o primeiro passo para que nós possamos o quê? Começar a ver a luz no fim do túnel. E esse é o meu papel, é fazer com que esses papais, essas mamães, os educadores mais importantes aí da vida de uma criança consigam perceber a importância. É isso, a importância de estar junto com os filhos, principalmente nessa primeira idade, mas não somente na primeira idade, depois que passou da primeira idade também, junto com os adolescentes, até que eles se tornem capazes de viver a realidade das coisas. Eu vim de uma geração que eu fui obrigado a vivenciar e experienciar a vida, porque não tinha tecnologia. Hoje tem a tecnologia, os tempos mudaram, mas os princípios e os valores são os mesmos. Os papais precisam ter essa consciência. E nós não estamos aqui demonizando o uso da tecnologia. É como você vai utilizar essa ferramenta tão importante, que interessa você ensinar o seu filho a dominar essa tecnologia. E não simplesmente serem dominados por ela. Edu, o que tu fala é interessante porque a tua geração, a minha geração, a gente foi criado na rua. Sim. Né? Na rua, solto. A mãe gritava e implorava para que ficássemos em casa. E hoje em dia as mães, os pais imploram para que as crianças saiam de frente do computador, de frente do celular, e enfim. Só que vamos lá. Tu não acha que o Edu é meio que um lobo solitário? O Edu e outros profissionais que estão debruçados sobre esse tema, porque tudo nos faz querer consumir mais, cada vez mais conteúdo, cada vez mais produções, cada vez mais uma coisa linkada à outra. Então você está ali assistindo um vídeo aqui no YouTube, você vai terminar de assistir o vídeo no YouTube, vai ter lá sugestões para você seguir, e dentro do mesmo tema ou fora, e você vai indo, e daqui a pouco você, como tu falou, passou um tempão. Tu tá nadando contra a maré. O Edu tem força para isso sozinho? Uau, nadando contra a maré. Exatamente isso que me falaram há 6 anos atrás. E você sabe por que eu sempre soube que esse projeto ia dar certo, está dando certo, e cada vez mais ele vai ter uma adesão muito maior? Porque lá atrás me disseram exatamente que eu estava remando contra a maré. E já dizem os grandes filósofos, não é isso? Que para onde a multidão está indo tem alguma coisa errada, fiquem atentos. Para onde a boiada está indo, prestem atenção. Então, quando tu fala de boiada, nada a ver com quem votou em algum presidente, não? Pode ser. Enfim. Então, assim... Entendedores entenderão. Exatamente. Então, assim, quando me falaram isso lá atrás, você vai remar contra a maré, eu falei, então eu estou no caminho certo. Exatamente, remar contra a maré. Porque, assim, hoje eu tenho quando você fala de lobo solitário, claro, né? Hoje eu tenho... No início eu tive essa consciência e falei, peraí, eu vou conseguir despertar. E hoje, claro, né? Não é só eu. Hoje é uma preocupação a níveis mundiais. A Organização Mundial da Saúde, né? Se vocês quiserem, pesquisem. Hoje existe uma epidemia de suicídios. Lá nos Estados Unidos eles dizem que é uma epidemia silenciosa,
onde as crianças estão tirando, crianças, 11, 12 anos, tirando as suas próprias vidas. Por quê? Eu não estou aqui fazendo linkando aqui o uso da tecnologia com suicídio. Fazer terrorismo. Não estou aqui fazendo terrorismo. Mas as crianças, esses adolescentes, eles não tiveram a oportunidade de vivenciar. Claro que existem outros fatores que podem levar as crianças a querem tirar as suas vidas, sim. Vários outros fatores, psicológicos, neurológicos. Mas a falta do experienciar a vida, Rogério, é muito grave. Porque você tem quantos anos, Rogério? 35, um corpinho de 35 anos, eu tenho 40 40 anos, tenho idade para ser seu tio já, hein, Rogério? 40 anos de idade. E eu vou te falar um negócio, na minha vida eu tive muito mais nãos do que o sim. Eu levei muito mais porrada, muito mais do que o simplesmente... Esse projeto meu, quando ele começou, nossa, quantas vezes eu quis parar. E ainda hoje acontece. Porque é muitas barreiras. Isso que você falou, o lobo solitário, né? Se você trazer essa consciência para os papais, essa consciência para os professores. Certo dia uma pessoa me disse, hey, você tá louco, você tá remando contra a maré, você tá prejudicando o seu filho. Prejudicando o meu filho? Meu filho fala 2 línguas, ele se conecta com todas as pessoas, ele conversa com a pessoa mais velha que ele, com o mais novo. Eu tô estragando o meu filho. Esse aparelho aqui, Rogério, ele é instintivo, é muito intuitivo, aliás, né? Uma criança, o meu filho, por exemplo, sem mexer, ele já sabe mexer, só vendo. Então, se eu colocar esse aparelho aqui hoje pela manhã na mão dele, à tarde ele sabe mais do que eu. E as pessoas falam com a falsa, se eu não colocar o meu filho, inserir ele cada vez mais cedo no mundo virtual, ele não vai evoluir. E é mentira. É mentira isso. Eu categoricamente mesmo, eu falo que isso é uma mentira. Porque isso é muito simples de acontecer. Mas agora, se o papai e a mamãe, você, que é papai e mamãe, que já disponibilizou... Eu conheço papais e mamães que já disponibilizaram telefones, celulares para criança de 4, 5 anos. Mas a vivência que o papai tem com ele é tão grande, que não faz nem diferença. Acaba entendeu? Que não faz nem diferença. Dentro da balança, sim. Tá positivo então, o saldo ainda. Então, assim, eu não quero demonizar aqui o uso da tecnologia, mas você, papai e mamãe, educadores mais importantes da vida de uma criança, se a criança tem acesso, você precisa entender que o seu contato com ele precisa ser muito maior. Não é isso? Então, assim, muita gente fala, eu não vou nesse curso, não. Até porque o nosso curso que você falou agora há pouco, o REC, né? Ele não é somente com relação a esse tema, mas eu trato a família como um todo. É isso? É voltar a família para se conhecer, né? Conhecer. Quando ela se conhece, como que você vai conhecer o outro, a sua esposa, se você não se conhece? Se você não sabe o que é personalidade, o que é um temperamento... E aí você vai querer o quê? Julgar o outro, julgar o seu filho de acordo com a sua consciência que você tem de vida. Mas espera aí, quer dizer que uma criança ela não tem a personalidade dela, não tem o próprio temperamento e nós precisamos respeitar. O meu filho, por exemplo, tem o meu temperamento sem eu precisar ensinar nada para ele. É incrível. E eu, para me conectar com ele, como eu conheço bastante, ontem mesmo eu conecto com ele com 10 segundos. A minha esposa, assim, ela cai na risada, né? Ele tá lá chorando. Eu falo, amigo, pega uma câmera e filma. Conta aí 5 segundos. Eu chego lá, filhinho, vem cá. Eu olho no olho dele, posição V0. Papai te entende. Posição V0. Você olhar... É algum código de computador? Alguma não, coisa? Não. Você programou o menino ali para... Olha só que bacana. Você olhar, ficar na altura da criança ali, eu abaixo mesmo, fico na altura dele, falo com a voz da criança, meu filho, papai te entende, mas eu não vou ceder. Você não vai ter isso e por aquilo, o papai tem autoridade sobre você, mas o papai te entende, meu filho. Quando o papai era da sua idade, do seu tamanho, também passava por essas frustrações. Me dá aqui um abraço. Ele me abraça com 5, 10 segundos, ele para de chorar. E aí, rapidamente, ele volta ao normal. Por quê? Porque, lembra lá no início que eu falei para vocês que as crianças são predominantemente emocionais? E aí nós queremos o quê? Nós queremos tratar com a criança com o nosso lado racional. E você não vai se conectar com a criança utilizando o seu lado racional. Cala a boca, menino! Isso tem que ser assim, assim, pronto e acabou. Não. Você pode manter a sua autoridade sendo o quê? Emocional junto com ela. Sim. Entendeu? E assim, não é porque nós, como adultos, quem nunca fez algo que logo depois se arrependeu? Ixi. Pensa aí. É por quê? Porque nós também, às vezes, nós ficamos presos nesse lado emocional e não damos tempo o quê? Para o córtex pré-frontal associar tudo o que está acontecendo para que você possa ter uma consciência. Peraí, qual vai ser a consequência disso que eu estou fazendo? Acontece muito no trânsito, o cara te xinga, vai tomar no... Sim. O que acontece? O cara tá com a arma na cintura, ele vai lá e quer dar um tiro na pessoa. Por quê? Ele não dá esse tempo. Se a pessoa se conhece, peraí,
Ele já faz a pergunta, PQP, né? Paro, questiono e me pergunto, qual vai ser a consequência desse ato? Se esse cara estiver armado, me der um tiro. E a minha família? O meu filho? A minha filha? Entendeu? Interessante, tu falou dessa posição V0 e eu vou anotar isso para não esquecer. Será que é por isso que quando eu vou no Outback eu como muito? Não, é sério, porque... Não, é sério, tu chega nos lugares, e um abraço pessoal do Outback, tá? Queremos vocês aqui com a gente. Chega no lugar, o garçom tá em pé, te olhando de cima, e no Outback ele agacha, fica do ladinho e fala, e aí, o que você vai querer comer? Olha essa novidade aqui, e você... Cara, o cara tá te fazendo praticamente... Você sabe o que ele fez isso tá com te você? fazendo um carinho. Você sabe o que ele fez, Rogério? Ele fez conexão com você. Pois é, cara. Isso você faz nas vendas. Quando ele fica da sua altura e fala com você o que você quer, ele está se conectando com você. E quando ele se conecta, acontece muito no processo de venda. E você ensinar uma criança é vender Você quer vender uma informação para ele, um conhecimento, é também uma venda. E antes de tudo, sempre antes de você fazer uma venda, eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa de colchões, sempre que o meu cliente entra lá, eu ensino meus funcionários, primeiramente, antes de falar qualquer coisa sobre vendas, se conectar com a pessoa. E essa conexão é você fazer ele entender que você não está querendo somente vender algo para ele, mas sim você quer o bem, quer que aquela pessoa durma bem, tenha uma qualidade de vida melhor. E com as nossas crianças é da mesma forma. Se você não se conectar com ela, papai e mamãe, você não vai conseguir ensinar habilidades emocionais, sociais, nada. Nem ao menos o mais simples que você imaginar, você não vai conseguir ensinar, porque você não se conectou. E essa posição V0 é sensacional. Você falou aí agora da questão do Outback, muito bacana essa observação sua. É porque a gente vai tentando lembrar, né, aonde funcionou e onde não funcionou. Agora, quando a gente percebe, né, a tua performance nas redes sociais, a tua presença, você está lá de forma assídua mesmo, né? Um dos objetivos, né, de tu estar lá, desejo, é por fama, reconhecimento, grana? O que o Edu busca com isso? Nossa, só pergunta bacana que você está me fazendo aqui, viu? Me fizeram essa pergunta recentemente. E como eu te falei, eu sou um empresário, né, no ramo de colchões magnéticos há mais de 12 anos. Qual que é a marca do colchão? Comfort Colchões, a nossa empresa. Colchões. Exatamente. Inclusive, quem estiver assistindo aí, quem estiver assistindo essa entrevista aí, entre em contato conosco lá pelo Instagram, tá bom? Que quem estiver assistindo aqui o programa, com certeza vai ter um desconto sensacional lá, viu? Bacana, o pessoal do comercial e prepara o boleto aí para o Edu fazer aí e já pagar o merchandise. Vai, segue aí. Olha só, então assim, já me fizeram essa pergunta. E quando eu comecei a fazer esse projeto, ele foi assim meio que... foi uma brincadeira. Eu comecei a ir para as escolas, fazer esse trabalho de forma voluntária, e até hoje eu faço, com uma forma de não deixar esse conhecimento somente dentro de mim. Porque eu via no meu filho, eu conseguia perceber a evolução dele quando eu comparava com uma criança que estava ali imersa no mundo virtual. E o meu filho já com 1 ano de idade, se você olhar lá vídeos, ele com 1 ano e 2 meses, ele já falava algumas palavrinhas em inglês e português. Com 1 ano e 6 meses, ele já falava português e inglês. Com 2 anos, ele batia papo comigo. Com 3 anos, meu Deus, se você olhar vídeos dele falando inglês comigo... E eu não sou um professor de inglês. Eu tive que aprender junto com ele. Não é isso? E eu ainda estou aprendendo e serei um eterno aprendiz, né? Como muito bem diz Sócrates, né? A famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei. Eu serei um eterno aprendiz. Então, diante disso, eu até que perdi aqui a meada aqui da pergunta que você fez. O que tu busca? É fama, reconhecimento, dinheiro? Com relação a fama e reconhecimento. Não, literalmente não, porque eu quero que esse projeto, o nosso objetivo final é que esse projeto chegue ao maior número de pessoas possíveis. É claro que o reconhecimento, fama, virão, e sim, já tem pessoas que me reconhecem, falam comigo e tal, mas só que eu não dou muito valor nisso. Eu dou muito valor no ser, o ter pra mim é muito... Tanto é que eu não mostro em redes sociais o carro que eu tenho, nada que eu tenho de material, porque o material pra mim é muito menos importante do que o ser. O ser pra mim é sim a importância, e o meu filho precisa perceber isso. Então, assim, esse reconhecimento já começou a ser percebido, mas a questão de grana, eu poderia te falar, eu tenho a minha empresa, tenho um cargo, sou servidor público também, e eu vivo muito bem com isso. Então, literalmente, o nosso objetivo principal aqui é salvar uma geração de crianças que estão sendo desviadas
do propósito de vida delas, que é primeiramente se conhecer para experienciar e viver uma vida na realidade das coisas. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, Rogério, e as pessoas que não tinham a criatividade, uma criança ela é criativa natural, já percebeu uma criança? Quando você coloca ela num lugar ali solto, ali, ela pega uma caneta e fala que é uma espada, ela pega um copo e fala que é um barco, a criatividade está ali, é natural. E aí quando a gente é afetado pelo mundo, essa criatividade ela vai se declinando. Por quê? Porque nós temos vergonha. Ela vai caindo, temos vergonha porque o outro vai pensar. E uma criança não tem vergonha. Então quando eu voltei a ser criança, eu não tive medo de colocar aqui a minha cara a tapa mesmo nas redes sociais. As pessoas falam, algumas pessoas vão falar mal de mim, vão continuar falando, e daí? Nem Jesus agradou a todos. Sócrates foi morto bebendo cicuta porque foi acusado de estar corrompendo os jovens. Olha só, Jesus Cristo foi morto também porque foi acusado de estar corrompendo também ali, de uma certa maneira. Então, eu vou ser atacado e vou continuar sendo atacado. Isso é normal. É muito normal. E a gente precisa ensinar o quê? Os pequenos a vivenciar e experienciarem isso. Eu falo pro meu filho todos os dias, Rogério, papai, as pessoas aí fora, papai ama você demais aqui dentro, mas aí fora tem um mundo que você não conhece, as pessoas vão falar mal de você. E esses dias uma pessoa chamou meu filho de cabeçudo, e ele é cabeçudinho mesmo, mas é lindo. Ele puxou a cabeça do meu papai, um bonezinho o bonezinho do bichinho, rapaz. E meu pai é paraense, ele puxou a cabeça do meu pai. E até parece que eu não tenho a cabeça grande, né? Chamou o menino de cabeçudo. Ele olhou pra ele assim, eu não sou cabeçudo, não. Você sabe por quê? Porque eu sou imagem. Eu sou imagem e semelhança de Cristo e você também. Entendeu? E você também. Por quê? Eu já tô dando doses homeopáticas ali, daquela vacina, da realidade, que ele vai vivenciar e experienciar. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando somente desse tema durante todo o dia. Durante todo o dia. Mas, assim, a gente tem pouco tempo aqui. E, assim, essas perguntas... Eu vou te ser sincero, o Rogério e toda a equipe aqui presente, foram uma das melhores provocações que eu já tive até hoje. Já fui em programa de televisão, com perguntas, talvez perguntas ali já pré-programadas, tudo dentro daquilo que o meu livro fala. E você me provocou de uma forma tão bacana aqui que eu já quero, antes de terminar essa entrevista, eu já quero parabenizar vocês e toda essa equipe aqui, porque literalmente vocês me tiraram da zona de conforto. E isso aqui eu vou te falar, eu vou levar por toda a vida, viu? Uma experiência sensacional. E ainda mais levando tanto conhecimento, né? Eu tenho certeza que para os papais, para as mamães, para os educadores mais importantes, né? Eu sempre repito isso, que é importante isso. O pessoal que fica criticando e falando, você não vai conseguir, você não vai, né, que tu falou, tu tá ensinando muita coisa pra gente, eu vou te ensinar também, tá? Quando eles falaram isso, você fala assim, ó, foda-se. Pronto, aí tá. É o PQP, né? É isso, justamente. Em outro formato. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, Edu, assim, o pessoal que está aqui assistindo, muita gente às vezes fica até... Porque a gente às vezes pensa assim, ó, que todo mundo já sabe de tudo, ou já sabe de muita coisa. Só que às vezes vão ter situações que a pessoa tem que começar lá do degrau 1, ou do degrau 0, para começar. Dicas para ter inteligência emocional, para o nosso público não só ter inteligência, mas colocar ela em prática. Olha só, outra pergunta sensacional. Inteligência emocional está muito na moda, não é isso, Rogério? Virou modinha. Né? Tá muito na moda aí, todo mundo quer falar sobre inteligência emocional, mas aí quando você pensa em inteligência emocional, eu te pergunto, o que é uma emoção? Antes de você saber o que é inteligência emocional, para ensinar o seu filho, o que é uma emoção? E aí muita gente fala assim, emoção é o que eu sinto, certo? Emoção é o que você sente, mas de repente um cutucão aqui que eu der aqui na sua perna, você está sentindo, então isso é emoção? Entendeu? Então assim, por exemplo, quando você está diante, vamos imaginar que você esteja aqui nessa rua aqui e de repente apareça ali um pitbull. Em questões de segundos, menos de um segundo, a sua pupila dilata, o seu coração começa a bombear sangue mais rápido para o seu corpo e você em menos de um segundo está pronto ali para reagir, ou seja... O medo causado por essa situação que você viu, aquela imagem do pitbull, fez com que questões hormonais, neurotransmissores dentro do seu corpo fossem ativados para que você sentisse o medo. Não é isso? E o medo ele pode tanto te salvar a sua vida, como também pode te matar numa questão de um assalto, por exemplo. Se você não se conhece, você reage de forma errada e você pode morrer. Sim. Eu mesmo já fui assaltado em Goiânia, quase morri. Não é isso? Fui assaltado e muito sério e quase morri. Então, se você não tem essa consciência, a emoção, beleza, raiva, medo, tristeza,
alegria. Quando você está sentindo... Eu gosto muito da definição de Pedro Calabrese, que é um neurocientista fantástico, que é reconhecido a nível Brasil e talvez até mundial. Ele diz que inteligência emocional é uma forma inteligente que o seu corpo, ele reage de uma maneira inteligente a determinadas situações da sua vida. Então, quando você está sentindo medo, por exemplo, se você se conhece, poxa, peraí, a raiva, por exemplo, lá quando o cara te xinga no trânsito. Ô, vai tomar... Você já quer pegar uma faca, um pedaço de pau e ir lá... E você não tem a consciência que você precisa respirar e dar tempo para o seu córtex pré-frontal analisar aquela situação e você... Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não é você impedir que as emoções invadam o seu corpo. Elas irão invadir. O calma, respira, conta até 10, então não é frescura. Não é frescura. Lembra lá quando a sua vovó, a mamãe, falava conta e respire até 10. Elas estavam falando para você de uma maneira bem simples aquilo que a neurociência diz através de pesquisas. Então quando você conta, eu mesmo, as pessoas me xingam na rua, o meu filho até é muito engraçado, que eu falo assim, vai com Deus abençoado. E o meu filho fala a mesma coisa, ao invés de xingar. Porque a vontade que a gente tem é xingar. É de, sair gritando, xingar também, mas você precisa respirar. Então assim, como que você vai ensinar inteligência emocional para o seu filho? Dicas. Vou te dar um exemplo muito simples aqui que eu faço com o meu filho. Por exemplo, a gente está no mercado e meu filho está chorando por causa de um bombom. E aí, eu faço a posição V0. Meu filho, papai te entende. Por que você está sentindo, meu filho? Você está sentindo raiva, pai? Ele papai. É tristeza também, meu filho? Também, papai. Eu te entendo, filho. Vem cá, me dá um abraço. No mercado, não tô nem aí para que a pessoa vai falar, vai dizer, tá puxando saco. Não. Papai tem autoridade sobre você. Papai, quando tinha a sua idade, queria comer os bombons do mundo inteiro também, filho. Pai te entende demais. Vem cá, dá um abraço aqui apertado. Respira, eu peço pra ele, respira pelo nariz, solta pela... É incrível, gente. Eu vou gravar um vídeo escondido, vou colocar uma câmera escondida e vou mandar pra vocês. É inacreditável. E não é só com meu filho. Dezenas, centenas de papais que passam pelos nossos treinamentos, fazem isso, conexão emocional, para ensinar inteligência emocional para o filho. E aí a criança começa o quê? Ela tem essa percepção, estou sentindo raiva e medo. Meu filho, isso é normal, vai acontecer outras vezes. É porque o próprio... Até voltando uma casinha, o celular na mão da criança é para que ela não dê trabalho, né? Uhum. Então, o que está me falando é que essas situações... elas não vão impedir que tenha um momento de crise, que a criança vai chorar, que vai fazer a birra. O lance é como você vai tirar ela daquele momento. Porque o que o pessoal faz é falar assim, eu vou usar o celular como tratamento preventivo, antes dele chorar, toma aí e pronto. E a criança fica 2, 3 horas, 4 horas, um dia ali quieta. Então, será que isso também não é medo dos pais de verem aquela situação e não saber como lidar com ela? Exatamente. Essa falta de informação, igual a questão de conexão emocional. Se o papai, por exemplo, nos nossos treinamentos a gente fala isso, no nosso curso também virtual a gente fala isso, eu tenho um curso chamado Infância no Mundo Virtual, que é embasado no nosso livro, mas a gente fala essa questão dessa conexão emocional com as crianças. E o papai, por não ter este conhecimento, Rogério, o que acontece? Eles têm uma certa vergonha, se eles estiverem no mercado, por exemplo, eles querem que a criança cale a boca e já enfie o telefone ali, cala a boca, meu filho. Porque assim, porque eles não têm essa consciência. Peraí, como que eu vou ensinar aspectos emocionais? Muitas das vezes eles nem sabem dessa importância. Lembra lá que eu falei que aspectos emocionais, inteligência emocional, significa o quê? Fazer com que a criança possa sobreviver em um mundo cada vez mais cruel. Eu costumo dizer que as guerras tiram vidas, Rogério, mas as palavras aí fora que irão ser ditas para os nossos filhos podem tirar a vida deles, podem tirar a vontade de viver deles ainda em vida. Ou seja, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de poder sonhar com um futuro melhor, seja lá o que for. Hoje mesmo eu passei a noite com febre, muita febre. E eu falei para minha esposa, eu vou nessa entrevista e algo me diz que vai ser muito bom, eu não vou deixar de ir. No caminho de Goiânia para cá, para essa cidade maravilhosa, Anápolis, tive febre, tomei remédio e agora parece que até tudo passou, né? Porque essa questão de você ter controle, né? Ter um controle sobre você, é você falar pro seu corpo, quem manda aqui sou eu. E ter inteligência emocional não é impedir que essas emoções invadam o seu corpo. Mas eu lembro aqui de uma frase de Epicteto, um grande expoente da filosofia estoica de 2000 anos atrás, que lá ele diz uma frase, né? Essa frase é atribuída a ele através do seu discípulo. Ele diz o seguinte, que não é o que acontece com você, mas como você reage às situações que acontecem no seu dia a dia.
Então, veja bem, não é impedir que essas situações aconteçam no nosso dia a dia, mas como iremos reagir e ensinar as nossas crianças, através dessa dica, por exemplo, que eu dei do supermercado, eu tenho várias outras dicas. Acessa lá o nosso Instagram, né, que é @eduborges31, que eu tenho muitas outras dicas lá, gratuitas, que a gente sempre vai ter, e teremos aí durante toda a nossa jornada, enquanto tivermos vida. E essas coisas elas têm que acontecer, você tem que ensinar para o seu filho, porque tem legados que vão ficar ali para sempre. A minha mãe, Edu, ela me ensinou a valorizar um sorriso. Sempre que ela falava assim para mim, ó, ri de novo que eu quebro teus dentes. Aí o que acontece? E aí você valoriza o sorriso e não acaba não esquecendo. Edu, tu falou aqui, né, das tuas diversas atividades, tu é servidor público, tu mexe com, tem uma empresa, Sim. né, faz um monte de coisa, e tu também é escritor. Sim. Como que é a realidade de um escritor? Se hoje tu tivesse que abrir mão de todas as tuas outras atividades e viver e se dedicar apenas a escrever, você conseguiria se manter financeiramente escrevendo? Olha só, eu vou te ser sincero, Rogério, é uma paixão que é muito nova na minha vida, que eu ainda estou aprendendo, eu sou um aprendiz, né? Como eu disse, serei um eterno aprendiz, e hoje, para te falar a verdade, eu não ganho, não tenho assim, retornos financeiros, porque esse livro é para, na verdade, financiar o nosso projeto muito maior. Ele sim vai ter um retorno? Vai. Num futuro bem próximo, talvez esse ano, início do próximo ano, quando voltar às atividades normais, sim terá. E é uma atividade que eu sou apaixonado, inclusive é um prazer mesmo. Quando eu estou escrevendo, parece que eu saio de dentro, eu esqueço das coisas ruins que nos acontecem, de pandemia, porque é uma forma de expressar o que eu estou sentindo aqui dentro do coração, né? Aqui na minha mente. Então hoje, se você me falasse assim, Edu, hoje financeiramente, você tem algum retorno? Não. Mas eu vou te falar um negócio. Há algo que acontece aqui dentro de mim, quando eu estou escrevendo, e eu recebo, por exemplo, um depoimento de uma mãe que eu recebi esses dias lá de Brasília, fantástico, onde ela separou do marido e a criança dela estava querendo se matar. Caramba. E através desse livro, ela foi se conectar com a criança e a criança contou para a mãe o que ela estava pensando em fazer. Ou seja, ela salvou a vida do filho dela. Então isso foi fantástico. É um livro simples. Eu sou um escritor de primeira viagem. Eu sou um aprendiz de escritor, né, de primeira viagem, mas eu tenho certeza que esse trabalho ele não é em vão. E é um trabalho que eu amo fazer. Assim, é um amor mesmo. E que eu vou continuar fazendo. O segundo virá, o terceiro, o quarto, enquanto eu tiver vida, esse meu outro lado aí de expressar, não somente aqui na fala, mas também na escrita, aquilo que eu penso. Tá certo. Edu, pra gente finalizar, a gente abriu com o jogo. Nossa. Vamos encerrar com mais um? Vamos ver se agora, né, eu vou estar, porque no primeiro momento lá eu dei uma titubeada, acho que vocês enganaram o meu córtex pré-frontal, viu? Edu, olha, para cada palavra que eu disser, responde apenas uma. Para cada palavra, apenas uma. Peraí. A primeira que vem na sua mente. Eu vou falar a palavra, tipo, assim, uma ideia nova, né? Nunca ninguém fez, só a Marília Gabriela, mas a gente vai... Vamos lá. Inteligência emocional. Proximidade. Criança. Meu filho. Brasil. Um caos. Big Brother Brasil. Lixo. Dinheiro. Uma consequência daquilo que você faz com amor. Internet. É algo bom, mas que precisa ser... Você falou uma palavra, é difícil falar só em uma palavra, né? Então reduzir uma frase, então. Em uma frase? Internet é algo que, se você não souber utilizar a seu favor, você pode ficar refém. Bacana. Covid-19. Uma catástrofe que eu nunca imaginei passar na minha vida. Talvez o meu pai nem a minha avó passaram por isso, né? E nós estamos tendo essa experiência. Bacana. Edu Borges, onde acha Edu Borges no Instagram? Aonde que encontra? O pessoal com certeza vai querer saber mais do Edu Borges. Onde que eu te encontro, Edu? Então, pessoal, nós temos as nossas redes sociais, @eduborges31. Tem o nosso site também, eduborges.com. Lá vocês vão ter muitas informações sobre os nossos projetos, sobre o nosso livro também, sobre os nossos cursos virtuais. Inclusive,
Nosso curso virtual foi lançado recentemente, né? Ele vai ser tirado do ar agora, mas daqui 30 dias ele retorna de novo. A gente vai fazer um super lançamento aí a nível nacional. E assim, se você quiser saber mais sobre esse assunto, né, segue a gente lá nas redes sociais. Nós temos conteúdos fantásticos, gratuitos lá, e vamos continuar com esses conteúdos, né? Enquanto tivermos vida, vamos continuar aí tentando aí fazer a diferença na vida aí dos educadores mais importantes na vida de uma criança. E eu só quero te agradecer, Rogério, e toda a sua equipe aqui, com essa entrevista maravilhosa, que eu te confesso, né, eu já fui em vários programas de televisão, e te confesso que essa entrevista aqui, ela me tirou da minha zona de conforto e vai ser uma experiência que eu quero com certeza sentir novamente. Muito obrigado, um programa sensacional, eu não tenho palavras aqui para descrever o quanto está sendo, foi bacana para mim participar desse momento aqui, que vai ficar guardado, viu? Eu te confesso. Eu te falo também que eu fiquei muito feliz e muito honrado de te ter aqui e aprendi muito com você e vou aprender mais ainda acompanhando o Edu Borges nas redes sociais. E para você que chegou até aqui, obrigado, tá? Obrigado. Não se esquece de, terminando o vídeo aqui, se inscrever no nosso canal, comenta lá, compartilha com quem você gostou essa informação. E se você ainda não nos segue no Instagram, aqui no perfil da página, né, do nosso canal também tem um botão para você ir direto lá para o Instagram, @_lugar de fala. Pessoal, fiquem todos com Deus.